Meu irmão, ainda de pé, eu queria que a nossa irmã projetasse para nós o tema que nós estamos dando início esse mês, que é sobre oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos estar lendo na versão NVI. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos lá, irmãos. Olha lá o que está falando. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão. Curva a sua cabeça. Nesse momento é o momento onde você precisa deixar para fora daquela porta toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Nós estamos diante de um Deus que é vivo, é poderoso, é glorioso, e nós estamos diante dele. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus de Nazaré, o teu filho, que nesse momento nós, como tua igreja, como teu povo, nós estamos diante da tua presença, Pai. Estamos diante do Senhor, meu Deus, porque sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, muitos saíram das suas casas nessa noite, meu Deus, para estar aqui diante da tua presença, porque precisam, meu Deus, de uma palavra do Senhor, precisam, meu Deus, de um direcionamento, precisam que o Senhor fale ao coração delas nessa noite, meu Deus. Pai, por isso, meu Deus, eu me coloco diante do Senhor, meu Deus, pedindo ao Senhor, meu Deus, muita graça, muita sabedoria que vem do Senhor, para poder transmitir a tua palavra, meu Deus. Papai, como ela é simples, pura e verdadeira. A tua palavra, meu Deus, ela tem o poder de libertar, de transformar. Então que nessa noite a tua palavra ela possa, meu Deus, fazer tudo isso, meu Deus, nesse lugar, nesses corações. Em nome de Jesus, meu Deus. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade. O Senhor tem a liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Faça tudo do teu jeito, faça tudo da tua forma. Nós damos o controle deste culto ao Senhor. O Senhor é perfeito, o Senhor sabe fazer do teu jeito. Nós não sabemos fazer, mas nós dependemos do teu agir, dependemos do mover do Senhor nesse lugar. Que a tua palavra possa testificar, Senhor, nos corações nesta noite, meu Deus. Enquanto, meu Deus, a tua palavra estiver sendo ministrada nesse lugar, que haja um testificado do Senhor em cada coração nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos assentar? Glória a Deus. Antes de entrarmos aqui na palavra, eu queria, primeiramente, mandar um abraço aos irmãos de Votorantim. Queria também estar enviando um abraço aos irmãos de Francisco Morato. Semana passada estive lá, conheci os irmãos lá de Francisco Morato, a igreja do Senhor que está ali representada. E pude provar do caldo que é tão bem falado aí pelos irmãos. E olha, irmãos, podem ter certeza, o caldo é bom, viu? Tem uma irmãzinha muito abençoada lá que faz um caldo maravilhoso. Então, sintam-se abraçados. Amém, queridos? Então, nós vimos que o tema desse mês é oração. Oração. E quando o pastor ele me enviou o tema desse mês, eu lembrei de uma pregação que ele pregou aqui. E a pregação falava sobre 3 bases que mantêm um cristão de pé. Quantos se lembram aqui do tripé? O pastor pregou aqui sobre o tripé. Glória a Deus, palavra poderosa. O tripé, irmãos, que é a oração, o tripé. Nós vamos ver aqui um tripé. Para sustentar esse camarada aqui, é necessário um tripé. Então, o pastor ministrou sobre
um tripé na vida do cristão, que é oração, são três coisas: oração, jejum e leitura da palavra. Palavra muito poderosa, irmãos. Mas não é sobre o tripé que eu quero falar, não é sobre essas três bases que mantém o cristão de pé, mas eu quero falar sobre uma delas, que é a oração. E, meus irmãos, o tripé, essas três bases, é de suma importância na vida de todo o cristão. Se você ama Cristo e assumir um compromisso com Ele, você precisa ter esse tripé na sua vida: oração, jejum e leitura da palavra. É essencial na vida de todo o cristão. Todos aqueles que assumiram um compromisso com Cristo, é necessário trazer para a sua vida esse tripé, que é oração, jejum e leitura da palavra. Amém, queridos? E eu separei alguns pontos aqui para nós meditarmos com base em um desse tripé, que é a oração, né? E a primeira coisa que eu queria falar é sobre a oração me aproxima de Deus. Então, a oração me aproxima de Deus. E quando nós falamos que a oração nos aproxima de Deus, eu poderia citar aqui muitos homens e mulheres na palavra do Senhor que viveram isso, que praticaram a oração na sua vida, e o fato deles praticarem a oração, eles se aproximaram de Deus. E eu vou pegar como exemplo aqui Adão no Éden, Adão e Eva no Éden. E eu queria que a Thalita projetasse para nós Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Olha o que fala: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter um relacionamento com Adão e Eva. Então, Deus, ele tinha esse relacionamento com ambos, tanto com o homem como com a mulher. Então, Deus tinha esse relacionamento. E nós vemos que Deus, ele procura Adão, porque Deus, ele já tinha esse compromisso de ter aquele relacionamento com Adão e Eva. Então, certa vez, Deus vai para se relacionar com Adão, e Deus, ele não encontra. Deus chama Adão, e o Adão não aparece. Então, nós vemos que quando nós assumimos um compromisso com Deus na oração, Deus, ele também assume um compromisso conosco. E isso faz com que nós automaticamente nos aproximemos de Deus, porque é isso que acontece quando eu e você, nós temos esse hábito, essa prática na nossa vida. Porque da mesma forma que Adão e Eva, eles tinham esse compromisso, esse relacionamento com Deus, e isso fazia com que eles se aproximassem de Deus. Então Deus, ele está procurando homens e mulheres para se relacionar. Então hoje Deus, ele já não procura mais por Adão, mas Deus procura pelo João, pela Maria, Deus procura pelo Pedro. Deus está procurando homens e mulheres para se relacionar. E a minha pergunta nessa noite é: quando Deus nos procura, quando Deus te procura, será que Ele tem encontrado? Será que Deus tem nos encontrado quando Ele nos procura? Será que nós temos um lugar secreto? Porque a oração, ela é fundamental. Como eu falei aqui, a oração ela é fundamental na vida de todo cristão. Nós, como cristãos, precisamos
colocar em prática na nossa vida esse tripé. Essa base que nos dá sustentação, que é a oração. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando nós assumimos um compromisso de oração com Deus, Deus ele também assume esse compromisso conosco. Uma prova muito clara está aqui. Deus ele não esquecia do compromisso dele com Adão, mas Deus vinha se relacionar com o homem e com a mulher, porque a partir do momento que nós assumimos esse compromisso com ele, ele também assume esse compromisso conosco. Amém, queridos? E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, nós vamos ver o próprio Jesus nos ensinando, como nos relacionarmos com Deus, porque nós vimos que Deus ele tinha esse relacionamento com Adão lá no Éden, mas e hoje, aonde que Deus ele quer ter esse relacionamento conosco? Vamos lá no versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que está falando: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus aqui está nos ensinando uma maneira mais íntima de estar com o Pai, porque a oração me torna íntimo do Pai, a oração me aproxima do Pai, a oração me mostra o quanto que eu sou dependente do Pai. É na oração. Automaticamente, se eu não oro, isso mostra que eu não sou dependente do Pai. Isso mostra que eu não tenho uma intimidade com o Pai. Então a oração, meus irmãos, ela é muito importante na vida de todo cristão. Ela é muito importante. O cristão precisa colocar em prática a oração. Nós precisamos viver essa prática da oração nas nossas vidas. Precisamos colocar em prática. E Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos ir para o nosso quarto, fechar a porta e ali falar em secreto ao nosso Deus. Porque quando nós estamos em secreto com o nosso Deus, nós nos aproximamos dele e temos uma intimidade com ele. Então nós vemos aqui que a oração me aproxima de Deus. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que quando oramos, a preocupação, a ansiedade e o medo não fazem parte da nossa vida. Quando nós temos uma vida de oração, a preocupação, a ansiedade e o medo não fazem parte da nossa vida. E eu queria que a Thalita projetasse para nós novamente Filipenses capítulo 4, versículo 6, que é o tema. Filipenses 4, 6. Olha só o que fala, queridos. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E eu procurei o significado dessa palavra ansioso. E no grego essa palavra também significa preocupação excessiva. Ou seja, a ansiedade é um excesso de preocupação. Todas as vezes que nós estamos ansiosos, isso quer dizer que nós estamos com excesso de preocupação. Só que Paulo está dizendo para mim e para você que nós devemos orar, porque se nós orarmos, a preocupação não vai nos controlar. Se nós orarmos, a preocupação ela não vai ter controle sobre a nossa vida. Então, se nós oramos, isso é automático. A ansiedade, ou seja, a preocupação, o excesso de preocupação, ela some da nossa vida quando nós oramos. E quando nós olhamos para o mundo, queridos, um mundo que não está vivendo nessa paz que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, mas está vivendo nessa preocupação. O mundo inteiro vive essa preocupação. Mas por que o mundo vive essa preocupação? Porque não ora.
pelo fato de não orar. E eu e você, todas as vezes que nós deixarmos de orar, nós vamos viver essa loucura que o mundo está vivendo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a preocupação, esse mundo está vivendo uma preocupação, uma loucura. E quando nós deixamos de orar, nós ficamos igual ao mundo, na loucura. E acredite, é terrível isso. Eu falo de experiência própria. Eu falo de experiência própria porque um vacilo que você dá e deixa de orar, você passa a viver essa loucura. Essa ansiedade passa a tomar conta da sua vida. E você fica de forma desesperado. Você fica preocupado com coisas que não era para estarmos preocupados. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós devemos orar. Aí o versículo 7 vai nos dizer, projeta o versículo 7 para nós, Thalita. Olha o que o versículo 7 vai dizer para nós. Quando nós oramos, o apóstolo Paulo está nos orientando a orar. Aí o versículo 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, quando nós oramos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela passa a fazer parte da nossa vida. Ela guardará o nosso coração e a mente. Olha só, meus irmãos, que profundo. Quando nós deixamos de orar, nós não temos essa paz. Mas quando nós oramos, essa paz, que excede todo entendimento, ela passa a habitar em nós. Você está conseguindo entender o porquê que o mundo está essa loucura? E se eu e você não vigiarmos, nós vamos ficar dessa mesma forma, nessa mesma loucura. Porque é isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Viver nessa loucura, porque se nós estivermos nessa loucura, nós não temos tempo para Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Estão conseguindo entender, meus irmãos? Como que é profundo, ao mesmo tempo que é simples. Quando o povo de Deus deixa de orar, a sua vida passa a viver uma preocupação constante. E é como eu falei para os irmãos, eu sou prova viva disso, dessa preocupação. E acredite, é difícil. Essa preocupação te leva para longe de Deus. A preocupação nos leva para longe de Deus. Então, por que o mundo está vivendo sem paz? Justamente por isso, porque não ora. Eu ouvi de um pregador, ele falando que a pressa é um demônio. E eu falei, mas como assim? A pressa é um demônio? E procurando entender, eu comecei a avaliar. Quando você está com pressa, ou seja, você está atrasado para vir ao culto, o que você faz? Você acelera o carro no último, aquele irmão que está na sua frente, devagarinho, você começa a falar dentro do carro. As esposas aqui podem confirmar isso. Ah, tartaruga? Ah, o roda presa? Esse cara não anda. É assim, queridos. A pressa faz isso. Todas as vezes que nós estamos apressados, a tendência é nós arrumarmos briga. No trânsito, eu estou usando o trânsito porque é algo mais rotineiro nosso. Mas a pressa faz isso comigo e com você. A pressa nos faz brigar, arrumar briga em casa. Não é assim quando a gente vem para o culto e você está ali atrasado e a mulher fica falando, pô, você está atrasado, bora, e começa a acelerar. E ali você arruma certa confusão.
Se não estivermos vigilantes, a gente acaba arrumando confusão. Então, todas as vezes que a pressa está sobre a nossa vida, nós arrumamos confusão. Quantos aqui já ouviram aquele ditado que deixa eu ver aqui. A pressa é inimigo da perfeição. A pressa é inimigo da perfeição. Quem que é perfeito, queridos? Se Deus é perfeito, então a pressa, se a pressa é o inimigo da perfeição, então a pressa é realmente um demônio. A pressa realmente é um demônio. Então, quando nós, meus irmãos, vivemos nessa loucura, nós vamos viver dessa forma, arrumando confusão. Quando nós não oramos, quando nós não colocamos em prática a oração na nossa vida, nós vamos viver arrumando confusão. Está aí a resposta do porquê muitas pessoas têm vivido uma vida louca e arrumando confusão por onde passa. Porque o excesso de preocupação faz parte da sua vida. Então nós precisamos vigiar, estar vigilante, porque o excesso de preocupação pode nos levar para longe de Deus e perdermos a nossa salvação. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O excesso de preocupação nos leva para longe de Deus. Glória a Deus que Deus ele nos ensina através de alguns irmãos. Eu tenho aprendido bastante com o William referente a essa questão de ser pontual, de não sair nessa loucura. O William, se ele falar para você, cara, eu vou passar na sua casa e te pegar 6 horas, você 5h50 você esteja pronto, porque 5h50, mais tardar 5h55 ele está lá. Então é algo positivo que nós devemos aprender. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sei que da minha casa aqui eu gasto uma média de 15 minutos. Sabe o que eu faço? O culto começa às 7h30, eu vou sair de casa às 7h15. 7h15, então nós devemos estar vigilantes, irmãos. Sair meia hora antes, para que esse demônio não venha nos pegar pelo meio do caminho, porque ele pega. Basta alguém parar na sua frente e dar mais uma atrasadinha em você, para você começar a xingar. Nós somos crentes, nós não xingamos, mas nós chamamos ele de tartaruga, que não deixa de ser um xingamento. Porque se você falar para ele, cara, você é uma tartaruga, você não anda, o cara vai ficar bravo. Então nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Isso é algo que Deus, ele quando eu estava meditando, preparando essa palavra, e Deus começou a mostrar isso para mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou um cara desse jeito. Eu sou um cara que preciso aprender sobre não viver nessa pressa, não sair de casa atrasado. Então, quando Deus falou comigo a esse respeito, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, Pai, me ajuda, porque nós estamos a todo momento aprendendo, e é tão lindo quando o Espírito Santo ele começa a falar diretamente ao nosso coração a respeito dessas coisas. Então o Espírito Santo ele falou muito forte ao meu coração a esse respeito. Então, meus irmãos, quando oramos, a preocupação, a ansiedade e o medo não fazem parte da nossa vida. Uma outra coisa que eu anotei, agora porque nós mesmos, sabendo da importância da oração, não oramos, ou oramos muito pouco, não oramos o suficiente.
Meu irmão, e talvez você me diga: puxa, Arnaldo, mas é tão difícil orar. Puxa, Arnaldo, mas eu não tenho vontade de orar. Eu não consigo orar. E eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, que não espere ter vontade para orar. Não espere ter vontade. Vá orar sem ter vontade mesmo. Nós precisamos começar a ir orar mesmo sem ter vontade, porque isso é uma luta constante, minha e sua. Todos nós passamos por isso. Há momentos que nós estamos uma brasa viva, mas também há momentos que nós já não estamos nessa brasa. Então é necessário nós irmos orar mesmo sem vontade, mesmo com dificuldade. Não espere ter vontade, não espere estar com desejo de orar, porque a nossa vida não pode ser movida por sentimento. Porque se nós ficarmos esperando o sentimento de ir orar, a vontade de ir orar, esse sentimento não vai vir. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos ir orar mesmo sem vontade, mesmo sem força. E talvez você me diga: mas eu estou com sentimento de culpa. Meu irmão, vá orar com esse sentimento mesmo. Ainda que esse sentimento esteja sobre a tua vida, vá orar assim mesmo. Se humilhe aos pés do Senhor. Diga para Ele: Senhor, olha, eu fiz isso, eu estou com essa culpa sobre a minha vida, mas eu estou aqui diante do Senhor. Tem de ser dessa forma, irmãos. Jesus disse que o reino de Deus ele tem de ser conquistado pela força. Há um sacrifício. Tem de haver sacrifício, tem de haver um esforço para conquistarmos o reino de Deus. Não é fácil para ninguém estar aqui cultuando ao Senhor. A grande maioria aqui trabalha e chega cansado em casa. Muitos aqui têm os seus afazeres em casa ainda. Se nós não nos esforçarmos para buscarmos ao Senhor, nós não vamos tomar posse do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é conquistado pela força. É necessário que haja um sacrifício. Então não espere a culpa passar para você ir orar. Vá orar com culpa mesmo. Não deixe esse sentimento impedir você de ir buscar ao Senhor. Então a oração, irmãos, ela precisa ser essa base fundamental na vida de todo cristão. Todo cristão precisa aplicar a oração na sua vida. Para que nós possamos viver uma vida de paz. Porque não foi isso que o apóstolo Paulo falou para nós? Só para você ter uma ideia, irmãos, esse homem, o apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta aos filipenses, vocês sabem onde que ele estava? Ele estava numa prisão, ele estava preso. Mas mesmo Paulo estando preso, ele orava, ele exortava os cristãos, ele estava exortando a todo cristão a orar, a viver uma vida com alegria, com confiança, com fé, com piedade. Então não é fácil para ninguém. O apóstolo Paulo estava numa situação crítica, mas mesmo assim ele estava orando. Todos nós lembramos aquela passagem onde está Paulo preso, juntamente com um outro irmão, que eu não me recordo quem que é, Silas. E eles estão ali, presos, mas estão ali louvando, exaltando ao Senhor, cantando hinos de louvor ao Senhor, mesmo na prisão, mesmo numa situação contrária, mesmo numa situação adversa.
Então nós não precisamos esperar estar numa situação boa para que nós possamos orar. É na adversidade, é na dificuldade que nós precisamos colocar a oração em prática. É quando não há nenhum desejo de orar, é quando não há nenhuma vontade de orar. É aí que nós precisamos orar. Porque, como eu falei, não pode ser por sentimento, não pode ser no sentimento. A vida do cristão não pode ser movida por sentimento. E esse é o grande erro nosso, nós queremos esse sentimento. Nós queremos ter a vontade de ir orar, queremos ter o desejo de ir orar. E a verdade é que se nós esperarmos essa vontade não vai vir, queridos. Mas se nós continuarmos orando ao Senhor, mesmo sem vontade, mesmo com culpa, mesmo diante das adversidades, nós estivermos ali aos pés do Senhor, clamando a Ele, dizendo: Senhor, mesmo com essa culpa, mesmo com essa dificuldade, eu estou aqui diante do Senhor. Vai chegar uma hora que a oração vai se tornar um hábito na sua vida. E mesmo sem um desejo, sem a vontade de orar, isso se torna um hábito e você passa a viver isso de forma automática. Porque tudo aquilo que vira um hábito, fica fácil de nós colocarmos em prática. Então a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. E a Bíblia, ela nos mostra, irmãos, tantos homens na palavra de Deus que viveram essa prática da oração. E o fato deles viverem essa prática da oração, eles viviam uma vida sem preocupação. A ansiedade não fazia parte da vida deles. Eles não viviam nessa loucura. Por quê? Porque eles confiavam. A adversidade vinha e eles iam orar, eles iam se colocar diante do Senhor. A Bíblia fala que um jovem chamado Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. É um homem que nós precisamos pegar como referência para a nossa vida. E mesmo se levantando uma tremenda luta contra ele, o povo ali do reino ali fez uma situação contra ele. E o que ele fez? Ele foi orar, foi colocar diante de Deus. Ele se colocou diante de Deus, não se preocupando, não se preocupou com aquilo que aqueles homens estavam tramando contra ele. Então é um homem que nós precisamos pegar como referência para nós. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer de uma forma muito clara: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração faz isso, faz nós vivermos uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de tranquilidade, mesmo diante das dificuldades, das situações adversas. Eu costumo dizer que no mar, aqueles que estão por cima do mar, num barco, por exemplo, e estão enfrentando grandes ondas, grandes tempestades, eu costumo dizer que se ele mergulhar no profundo do mar e ficar ali no profundo do mar, ele não vai sentir aquela tempestade que está por cima do mar. Por quê? Porque nas profundezas do mar há calmaria, há tranquilidade.
Então, a mesma coisa conosco. Se nós estivermos nessa profundidade com Deus, se nós estivermos nesse relacionamento de intimidade com Deus, mesmo que as situações adversas apareçam, mesmo que os problemas venham, nós vamos viver em paz, nós vamos estar em paz. Por quê? Porque nós estamos num lugar profundo, nós estamos em águas profundas em Deus, e isso faz com que nós vivamos numa calmaria, numa tranquilidade. Eu me recordo quando, no início da minha conversão, eu tinha o pessoal falava na época BMX, aquelas bicicletinhas, e eu subi com aquela bicicletinha, a subida do Cafezal, e meus irmãos, eu confesso para os irmãos que uma subidinha bem difícil, mas eu subi empurrando a minha bicicletinha, e eu via aqueles carros descendo numa velocidade tão grande, e eu falava, mas para que tanta pressa? Para que tanta loucura? Porque eu estava numa paz tão tremenda, tão tranquilo eu estava, que não era dificuldade para mim subir aquele morro. E quando eu olhava aqueles carros naquela loucura, era algo que era normal para mim. Então é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. E para nós vivermos dessa forma, nós precisamos estar nele. Precisamos estar nessa intimidade com Ele, nesse relacionamento que Jesus nos ensinou. Estarmos diante desse Deus, para que possamos viver essa calmaria, para que possamos viver essa tranquilidade. Então o apóstolo Paulo está nos exortando justamente a isso, a orarmos, a colocarmos a oração como prática. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, para que nós possamos viver uma vida quieta e sossegada diante de Deus, uma vida de paz. É isso que o Senhor quer que eu e você entenda nessa noite, que quando nós colocamos a oração em prática na nossa vida, nós vamos viver uma vida de paz. A paz do nosso Deus vai inundar o nosso coração. Esse versículo 7 ele é muito forte, meus irmãos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo porque esse mundo que nós habitamos é um mundo que quer nos levar a viver dessa forma, nessa loucura. Mas nós precisamos entender que nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do povo de Deus, um povo que foi separado para viver em paz. Nós fomos chamados para isso, irmãos, para viver essa paz. Foi para isso que Cristo nos chamou. Então é algo que nós precisamos entender, que mesmo diante das dificuldades, a oração não pode faltar na nossa vida. A oração não pode deixar de estar presente na nossa vida, porque nós estamos vendo aqui que a oração, ela é muito importante na vida do cristão. Então nós não podemos de maneira alguma deixar que a dificuldade, as situações contrárias, nos impeça de colocar a oração em prática. É aí que nós precisamos orar, é aí que nós precisamos buscar a Deus, com sinceridade no nosso coração. Porque uma coisa que Deus gosta, meus irmãos, é sinceridade, é verdade. Não adianta nós irmos diante de Deus sem verdade, porque Deus ele conhece o nosso coração.
Então nós precisamos ir diante de Deus e ser sincero com Deus, falar diante dEle. Senhor, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Deus prefere essa sinceridade, porque a oração não é isso, não é uma conversa com Deus. É como se eu chegasse para o Silvio e dissesse: Silvio, cara, eu vim aqui, cara, mas eu não queria estar aqui não, cara. Oração é isso, irmãos, é você ser sincero com Deus. Deus, eu estou aqui, mas eu pequei, eu fiz aquilo que desagrada ao Senhor, entristece ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Então estende a tua mão de misericórdia sobre mim. Oração é isso. É dizer as verdades que estão no teu coração para Deus. Isso é oração. E é essa oração que Deus quer ouvir do seu povo. Não é uma oração de alguém religioso, porque nós aprendemos uma oração religiosa. E muitas das vezes, quando estamos diante de Deus, nós queremos praticar essa oração religiosa. Mas não é essa oração que Deus quer ouvir de nós. Deus quer uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração aonde nós coloquemos o nosso coração, tiramos para fora do nosso coração e apresentamos a Ele. É essa oração que precisa chegar diante de Deus. Essa é a oração sincera que Deus quer ouvir do seu povo. Deus, Ele nos conhece, irmãos. Deus, Ele sabe de tudo que nós passamos, sabe de todas as nossas angústias. Então precisamos apresentar a Ele aquilo que nós estamos passando, e diante de Deus e falar: Senhor, eu estou com uma enfermidade que está me causando dor, eu estou com uma dificuldade, Senhor, e preciso que o Senhor me ajude. É isso que Deus quer ouvir do seu povo, verdade. Então nós precisamos abandonar a oração religiosa, a crentice, porque os fariseus, Jesus criticou tremendamente os fariseus, porque eram eles que estavam nas praças, orando aquelas orações bonitas. Se nós voltarmos aqui em Mateus 6, versículo 5, Thalita. Olha o que está dizendo para nós: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Então esse tipo de oração o Senhor, Ele rejeita, Ele reprova esse tipo de oração, porque a oração que Ele quer ouvir da sua igreja, a oração que Ele quer ouvir do seu povo, é uma oração verdadeira, é uma oração que sai do coração. Meus irmãos, é isso que nós precisamos compreender, pararmos de ir diante de Deus como hipócritas. Não podemos, porque Deus, Ele nos conhece. Até me perdoe pela palavra hipócritas, mas é conforme o Evangelho de Mateus está dizendo para nós. Mas a realidade é essa, meus irmãos. Muitas das vezes nós queremos entrar na presença de Deus dessa forma, de uma forma religiosa. E nós precisamos extrair verdades do nosso coração quando estivermos na presença de Deus. Verdades. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu erro. Eu estou aqui diante do Senhor, mas eu erro. Essas verdades que Deus quer ouvir.
Quando nós formos sinceros diante de Deus, você vai ver que a sua oração vai ser respondida. Porque essas orações, são essas orações que movem o coração de Deus. Quantos aqui lembram daquela mulher que vai diante de Jesus clamar por um milagre? Jesus fala para ela que: mulher, eu não vim para os cachorrinhos. E aquela mulher, ela rasga o coração dela diante de Deus e fala, diante de Jesus e fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem a mesa dos seus donos. E a Bíblia fala que a resposta daquela mulher para Jesus mexeu com o próprio Jesus. Então que as nossas orações possam mexer com o nosso Deus, possam mover o coração de Deus. As nossas orações precisam mover o coração de Deus, irmãos. E como ela move o coração de Deus? Quando é extraído verdade do nosso coração. Quando houver sinceridade no nosso coração diante do nosso Deus. É nós irmos diante dele e dizer: Senhor, eu não estou querendo mais ir na igreja, estou desanimado. Mas o grande erro nosso é que quando nós estamos desanimados, sabe o que nós fazemos? Nós fugimos de Deus, fazemos igual Adão. Quando estamos desanimados, fugimos de Deus. E não vamos orar. Eu estou desanimado. Onde era para ser o contrário, onde era para nós irmos até Deus e falar o seu coração, expor o seu coração diante de Deus: Senhor, eu estou desanimado, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu estou magoado, houve uma situação na igreja lá que me magoou, eu estou chateado com isso. É nele que nós devemos nos refugiar e dizermos a ele: Senhor, na minha vida nada vai bem, meu casamento não vai bem, meus filhos não vão bem. É essa sinceridade que Deus quer ouvir, irmãos. Que possamos ser esses homens verdadeiros na presença de Deus, porque é isso que Deus está buscando, homens verdadeiros. Então que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo isso, meus irmãos, que na presença de Deus não podemos se colocar como religioso na presença de Deus, mas precisamos nos colocar como filhos, porque filhos o Pai entende, o Pai compreende. Não é assim? Os nossos filhos, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, e eles iam jogar bola e quebravam o chinelo, e chegava em casa: pai, mãe, o chinelo quebrou. E você compreende: não, depois a gente compra outro. Mas antes de falar isso, dava uma dura, né? Mas de novo. Mas compreendemos, porque é filho. Então não pense que o seu pai não vai te compreender quando você se colocar diante dele apresentando as suas culpas, os seus erros. Saiba que ele é teu pai, e diante do pai a gente precisa ser verdadeiro, precisa ser sincero com ele. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, é um Pai amoroso,
O grande erro nosso é achar que Deus ele vai nos culpar. Deus vai apontar o dedo para mim. E acabamos fazendo como Adão fez no Éden. Fugimos de Deus. Fugimos de Deus. Então não podemos fugir de Deus. Precisamos ser sinceros diante dEle. A oração te faz isso. Nos faz ser sinceros diante dEle. É esse povo que Deus está buscando. Foi por esse povo que Jesus morreu naquela cruz. Um povo que é verdadeiro diante de Deus. Que se coloca diante de Deus com verdade, com sinceridade, dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui diante do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui diante do Senhor, precisando do Senhor, precisando da Tua ajuda. Então saia daqui nessa noite, meu irmão, com esse entendimento. Com esse entendimento que precisamos ir diante do Senhor com verdade, com sinceridade. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, oh Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por falar conosco nessa noite, Pai. Muito obrigado por nos mostrar, Senhor, que o Senhor busca homens e mulheres que são sinceros, que são verdadeiros diante do Senhor. Senhor, nos ajuda a ter uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor, a vencer todas as batalhas que nos impede de orar. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja nessa noite, Pai. Estenda as Tuas mãos sobre o Teu povo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que se move de uma forma tão sobrenatural nos nossos corações. Então se mova, Espírito Santo, nessa noite. Que os meus irmãos possam voltar para suas casas nessa noite, envolvidos por essa presença tão gloriosa do Senhor. E que possamos, meu Deus, desfrutar dessa vida de paz que o Senhor tem para nós. A paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, meus irmãos. Quer falar alguma coisa, pastor? Até aqui, como o nosso pastor diz, até aqui eu posso ir. Eu não vou ficar aqui procurando palavras para levar esse culto até as 9 horas, porque eu acredito que o que Deus tinha de falar com cada um nessa noite, Ele falou, da forma dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Estenda suas mãos, deixa eu te abençoar. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Ele possa te dar um restante de semana muito abençoado na presença dEle. Que Ele possa levar você a viver uma vida na presença dEle, em oração. Que Ele te conduza em paz e em segurança para suas casas. Em nome de Jesus. Amém, queridos?